Quantas vezes você já entrou em um ambiente e logo se sentiu mais tranquilo? Ou pelo contrário, se sentiu um pouco desconfortável sem saber o motivo? Pode ser a iluminação, a disposição dos móveis, as cores das paredes. O que muita gente não sabe é que o ambiente que a gente trabalha, que a gente vive, pode influenciar no nosso humor, na nossa produtividade e também na nossa qualidade de sono. E é exatamente isso que nós vamos falar hoje aqui no Saúde em Diálogo. Como mudanças simples podem mudar o seu ambiente. E para isso nós trouxemos duas arquitetas incríveis, a Aline e a Ana Paula. E elas vão compartilhar com a gente dicas práticas sobre iluminação, sobre home office, as plantinhas que a gente tanto ama e muito mais. Então fique com a gente nesse episódio. Aproveita já para curtir, comentar e compartilhar esse episódio com as pessoas que possam se interessar por esse assunto. O Saúde em Diálogo começa agora! Meninas, muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Obrigada a vocês. Nós que agradecemos. Vamos falar sobre arquitetura, ambientes e bem-estar. Isso vai ser muito enriquecedor para todo mundo que está ouvindo a gente, tenho certeza. E antes da gente entrar nesse assunto, eu gostaria de saber quem é a Ana Paula, quem é a Aline, um pouquinho de vocês. Bom, me apresentando, eu sou a Aline. Adoro arquitetura, né? Comecei desde pequena, na verdade, eu tenho essa vontade, esse sonho de trabalhar, porque eu acho que a arquitetura e também os projetos que a gente faz, a gente consegue conectar as pessoas, conectar os ambientes, sabe? Eu sou uma pessoa que busco muito autoconhecimento, então eu acho super importante a gente ter isso, não só projetar uma casa ou trazer o bem-estar para a pessoa, mas saber quem vai morar ali, trazer isso. Então, assim, eu trago isso comigo desde novinha e aí eu pude realizar isso na minha profissão, né? Então, estou feliz fazendo isso. Muito bom. Eu sou a Ana Paula, eu escolhi arquitetura justamente também por gostar de desenho. Meu pai era artista plástico, ele fazia pintura de igreja, né, arte sacra. Era, nossa, um artista maravilhoso. Eu puxei essa paixão pelo desenho dele, né? E aí eu não sabia exatamente qual profissão seguir, mas os caminhos foram me levando. Eu entrei num curso de desenho, aí ele falou, Ana, quer aprender a desenhar na prancheta? Olha, isso faz tempo, eu já entreguei a idade. Aí aprendi a desenhar na prancheta, ele falou, vai aprender AutoCAD, agora ninguém mais desenha na prancheta. Aí fui aprender AutoCAD dele. Vai fazer edificações para você entender o que você está desenhando. Aí fui fazer edificações, aí quando eu fiz edificações eu senti que eu gostava mesmo da arquitetura. Aí quis seguir por esse caminho, né? E realmente eu tenho uma paixão muito grande por fazer arquitetura, tanto interiores quanto fachadas também. Gosto muito de criar fachadas. Eu acho que a gente consegue fazer volumetrias impactantes e a gente está deixando a nossa marca no mundo, né? O nosso legado. Então a gente deixa, aquilo lá vai ficar para sempre ali. Primeiro vai ser para aquela família, o objetivo é aquela família morar para sempre, mas pode ser que um dia venda e seja de outra família e nossa obra está ali de pé, né? Então é muito legal, é muito gostoso transformar a vida das pessoas dessa forma. Que lindo! E eu gostaria de começar a fazer a entrevista com vocês falando sobre iluminação. A gente sabe que iluminação tem um papel fundamental na nossa vida, né? Sim. E na nossa saúde física, mental, enfim. Sem luz, não há vida. Exato. Não é? E quanto que a escolha da iluminação é importante para a nossa qualidade de vida? Sim. Você pontuou muito bem, porque sem iluminação não tem vida, não tem como o ser humano sobreviver, a natureza existir. Isso começou com o nosso sol. Sim. Então, a luz natural é super importante, porque é ela que traz o bem-estar, ela que vai regular todo o nosso ciclo circadiano, ou seja, os nossos hormônios. Então, sem luz natural numa casa, você fica meio enclausurado, né? Então, os benefícios são inúmeros, né? Então, a gente sempre, quando projeta uma casa, né, mesmo um apartamento, tem que ter janelas maiores, ventilação, são portas com vidro. Sabe quanto as pessoas, às vezes, têm receio de colocar, sabe, vidros, porque vai sujar, tudo, mas não pensa no bem-estar que vai ter, sabe? De ter uma iluminação, entrando um solzinho batendo, sabe? Então, assim, a iluminação natural traz isso, né? E aí, quando não é possível 100% ter uma iluminação natural, a gente vai para a iluminação artificial, que é o que está muito mais moderno agora, né? Antigamente, a gente tinha um ponto de iluminação com aquela lâmpada incandescente ou fluorescente,
e estava ok. As pessoas viviam naquilo, tal, só que aquilo traz aquele tipo de lâmpada não trazia um benefício. E aí, o que eles fizeram? Um estudo da luz natural mesmo, partindo do sol, para poder fazer a iluminação de LED, que é o que a gente usa hoje. Então, tem muita tecnologia envolvida para a gente, quando está dentro de algum ambiente comercial, trabalhando, ou dentro de uma residência, você ter o benefício também daquela iluminação e não te atrapalhar, né? Então, a luz de LED, ela é uma tecnologia muito pesquisada agora. Então, você vai ver que não tem mais luz incandescente ou a fluorescente comum antiga, né? Você traz a luz de LED porque lá tem todo um estudo de quanto que, a gente vai falar depois da temperatura de cor, né? Mas quanto de benefício traz para aquele ambiente, até de luminância, sabe? Quanto que vai estar iluminado. Porque por um ponto, a pessoa fica às vezes forçando a vista, isso causa um cansaço mental, né? Às vezes não tem a iluminação suficiente para você fazer um alimento. Então, na cozinha, fica escuro, e aí até a cor dos alimentos mudam também, porque a LED, ela tem todo um cálculo que você faz, né? Quando a gente faz um projeto luminotécnico, né? Não é só os pontos de luz de uma casa, de um apartamento, você tem também um cálculo por trás para saber qual a quantidade de lumens, que lumens é a unidade de medida que sai da lâmpada, né? Para iluminar aquele ambiente. Então, às vezes, para uma cozinha, precisa de um perfil com tanta quantidade de lumens saindo, na bancada principalmente. Aí, na área de refeição, não precisa tanto, para não ficar também aquela coisa cansativa, desgaste, né? E também despertar muito os familiares, enfim, né? Quem está ali, porque é um lugar de convivência. Então, a luz de LED, a luz natural, é super fundamental. Então, se a gente preza muito isso nos nossos projetos, né, principalmente residência, né, de colocar a luz natural e pensar todo o posicionamento da luz artificial, né, para trazer esse bem-estar para a família mesmo. Tá, e a gente pensando só para E você sabe que você estava falando. Gente, eu juro que eu nunca tinha pensado numa coisa. Na minha casa tem a luz branca na cozinha, bastante luz branca. Sim. E em cima da mesa, na onde a gente come, tem uma luz amarela. E eu falava, nossa, muito chique. Sabe? Coisa de rico, esses negócios. Pensa, né? Sim. Mas agora você me explicou. Eu cozinho enquanto a luz está clara, que eu preciso enxergar. E depois, na hora de fazer o jantar lá, que eu não preciso daquela luz toda, até porque eu já estou me preparando para dormir. Sim, isso é uma luz. Eu uso uma luz amarela. E eu achava que era uma coisa estética. E às vezes a quantidade de luz também dessa parte da que você falou da cozinha, às vezes nem está calculada também. Às vezes poderia ter um pouquinho mais. Para ficar mais assim, para você ter mais atenção, porque a hora que você precisa cortar os alimentos, você vai usar mexer com utensílios, que é mais perigoso, tal. E aí às vezes você pode colocar a gente faz um cálculo, né, para ver se está ok. E depois lá na sala de jantar, na mesa, na copa, realmente, às vezes a gente coloca pendentes. Porque a iluminação também agora, você coloca os fachos de luz que você quer. Então, às vezes o cliente vem e quer destacar um quadro. Eu quero destacar. Luz decorativa, luz né? decorativa, uma luz mais focada, né? Mais focada. E aí a gente vê o ângulo que tem abertura em relação ao quadro, em relação a algum objeto, sabe? Então e muda a estética total, muda. Nossa, porque você vai criando cenas, entendeu? Isso. Naquele ambiente que você tá, sabe? Você sabe que no meu ambiente eu tenho a luz do dia a dia e a luz das visitas. São 2 cenários. Então, quando eu vou receber visita, eu ligo uma luz. Mais aconchegante. Mais aconchegante. Quando eu estou no dia a dia, eu acendo outras luzes. Agora, eu vivo na sua casa, você vai me receber com qual? Agora fiquei na dúvida. Você já tá fechando a porta. Não vem me visitar mais, gente. Deve ser, né? Isso é do dia a dia, sinto muito. Legal, porque esses cenários criam um ambiente, uma atmosfera para aquela pessoa que você está recebendo, sabe? Não é aquela uma luz indireta, isso, que vai trazer mais aconchego, exato, ou uma luz mais difusa, que é uma luz mais espalhada, ou a focada, como ela estava falando, que é quando a gente quer destacar alguma coisa. Exato. Então, tanto para o bem-estar quanto para a estética também. A gente valoriza muito o projeto quando a gente insere o projeto luminotécnico. Valoriza a marcenaria, valoriza um revestimento, valoriza um quadro. Né? É bem isso e mesmo. Na cozinha, você comentou da luz branca, a gente ainda vai falar sobre isso, mas não necessariamente precisaria ser a luz branca na cozinha. Sim, a Aline vai falar sobre isso depois. O que é, que né? é o que mais as pessoas têm dúvida. Dos próximos capítulos. Daqui a pouco eu mudando a lâmpada de casa
também. Você vai mudar. Eu acho que você vai mudar. E eu queria falar sobre, você falou muito legal essa questão dos estudos, né? A gente foi evoluindo a questão da iluminação, e você falou da relação das lâmpadas, a gente chegou nas lâmpadas de LED, e eu fui pensando, né? Realmente, a gente teve essa evolução para acompanhar mesmo o nosso ciclo circadiano. Sim. Porque a lâmpada, ela te trouxe evolução, trouxe progresso. Totalmente. A gente conseguiu estender o nosso dia depois que a lâmpada surgiu. Exatamente. Só que a gente viu, né? Foi estudando, foi vendo que, olha, não é bem assim. A gente precisa de luz, mas a gente precisa imitar o sol. Seria imitar o sol. Isso, exato. Porque precisa imitar o sol, né? Para trazer aquele aconchego mesmo. Exato. Porque antigamente, realmente, a luz é uma coisa que foi descoberta há muito tempo atrás. Imagina se a gente mantesse do mesmo jeito que estava até hoje. Não cabe no nosso ciclo de vida hoje em dia, sabe? E aí, pesquisando e fazendo o curso de luminotécnica, a gente vê o quanto que realmente é importante esses estudos que eles têm feito cada vez mais. Então, a LED, cada vez mais vai ter tecnologia e também ela economiza energia. Então, quando você põe uma lâmpada de LED, você está consumindo menos energia. É um produto sustentável por causa disso. Sim. Sabe? E a vida útil de uma lâmpada de LED é infinita. É muito raro você ver um cliente falando, queimou a lâmpada. Às vezes, quando a qualidade não é 100%, pode acontecer. Tem de tudo, mas... né? Tem qualidade de fabricantes de todo tipo, né? Mas é para durar. Então, você coloca uma lâmpada lá, uma fita de LED, nossa, você esquece, entendeu? Diferente das antigas incandescentes e fluorescentes que a gente tinha que trocar com uma frequência maior. A fluorescente, às vezes, até estourava, né? É verdade. Fazia aquele barulhão, você, nossa, quebrou a lâmpada. Então, mudou muito, né? A gente evoluiu muito em tecnologia. E tinha só 3 tipos, né? E era por os watts, né? Isso, hoje em dia não é medido watts. mais assim, sabe? Uma lâmpada de LED. Antes era 30 watts, você quer mais? 60? Até chegar nos 100, que falava que iluminava bastante, né? Sim. Então, foi mudando bem isso agora. E o ciclo circadiano, o que é interessante é que a luz amarela tem mais a ver com o sol da manhã, quando o sol está nascendo. A luz do meio-dia é a luz branca, tem mais a ver com a luz branca, e a luz do fim da tarde é a luz amarela novamente. Por isso que o nosso ciclo circadiano é regulado dessa forma, a gente se conecta mais com a luz amarela, que é a que vai trazer mais descanso para a gente. A luz branca deixa muito atento. Por isso que ela é tão utilizada em hospitais, farmácias, lugares que precisa de muita atenção. Já a luz amarela, numa residência, é essencial. Hoje a gente trabalha 100% com a luz amarela nas residências. Mesmo em cozinha, lavanderia, escritório. Não é que ela vai te dar um soninho, mas ela vai te dar, vai deixar atento na medida e vai te preparando para depois você conseguir descansar. Sim. Ainda mais hoje em dia que o trabalho é tão misturado com a residência por conta dos home office. Depois a gente vai dar uma passadinha lá em casa, uma visitinha. Fazer uma consultoria. Não, um café, imagina. Te dá um café, só vou te dar um café e falar, olha pro tempo. Depois você faz uma análise e depois um relatório. Olha que bonito esse tempo. Sem compromisso. Mas isso é natural. Eu entro nos ambientes assim, mais comerciais, sabe? Você vê a diferença, né? E assim, no mercado. Na casa das pessoas também. Né? As casas dos familiares, quando só tem luz branca e fica todo mundo com aquela luz branca até 11 horas da noite e depois ninguém dorme direito. Sim. Entendeu? E a gente fala da luz amarela, a pessoa fala, mas vai ficar muito claro, vai ficar muito escuro. Eu queria te perguntar exatamente isso. Se é mito ou se é verdade. Que a luz, em relação às luzes de LED, né? A branca ilumina mais do que a amarela. Então, o que é? Isso é verdade? É mito. Porque a Ana já começou o assunto falando, né, da importância que foi realmente isso que ela falou. O estudo, pegaram o sol, fizeram o estudo e viram que a luz do sol ela vai variando, né? A temperatura de cor dela. Então, quando amanhece aquele amarelinho bem mais quente, né? Depois vai ficando mais branca. Se olhar pra cima, meio-dia, tá aquele sol bem a pino, assim, fica bem mais branco, né? Sim, depois vai diminuindo até ficar aquele amarelo aconchegante que é o pôr do sol. E aí eles pegaram esses estudos para fazer a lâmpada de LED mesmo. Então, hoje em dia, a gente tem algumas temperaturas, a gente fala temperatura de cor, o cliente vem, cor amarela, cor, mas o termo real é temperatura de cor que é medido em Kelvin. Então, aí a gente escolhe. Então, a maioria das vezes a gente usa os 3000K, que é uma temperatura de cor mediana. Ela não é nem branca, não é o 4000, que já é mais neutra, nem o 6000,
Mas também não é o 2.700, que é mais amarela, Mais então âmbar, né? mais âmbar, que às vezes a gente coloca algum detalhe, tipo, quer destacar, às vezes um móvel com fita de LED com um pouquinho mais amarelo, mas a gente usa. Aí vem a maioria das dúvidas, né, das pessoas, é isso. Ah, mas Aline, Ana, vai ficar muito escuro se a gente colocar amarelo, não é melhor colocar mais spot? Mas tem o pensamento por trás, tem todo um projeto por trás. A gente já sabe que aquela quantidade de spot, de pendente, de perfil é o suficiente. A gente calcula a fita de LED. E aí a gente coloca num apartamento todo, numa casa, a maioria 3.000K. A gente não usa mais. É raro, só quando precisa mesmo neutralizar aquele ambiente, a gente coloca 4. Mas 4.000, mas 6.000 não usa que mais. É a luz branca, já foi. Já foi, sabe? Então traz aquela atmosfera aconchegante e também harmoniza. Só para entender, é a luz amarela que tem as suas graduações. Isso, na verdade, todas as luzes começa com âmbar, que é 2.700, aí vai para amarelinha, que é 3.000. O 4.000 é neutro, que é uma mistura do amarelo com o branco, depois 5.000, depois 6.000. 6.000 é branco, não é branco mais frio. Não é uma questão da moda, é questão realmente do bem-estar que causa. E esse mito de que o amarelo ilumina menos, eu acho que surgiu nas casas antigas por causa da lâmpada incandescente. Que eu lembro, quando eu morava com os meus pais, era criança, tinha aquela lâmpada incandescente e realmente parecia que o ambiente estava escuro, porque a lâmpada não entregava tudo, igual a LED entrega. A incandescente não entregava tudo. Outra tecnologia. Outra tecnologia. Então hoje a gente usa amarela sabendo que a gente pode iluminar bem por conta do cálculo dos lumens. E também, hoje em dia, em projetos, a gente coloca o forro de gesso, que são mais pontos, entendeu? São mais pontos. Antigamente então, era um ponto e aí ficava aquela escuridão, lógico. Aí você pensava, nossa, tem que colocar uma mais forte. Mas hoje em dia, a gente faz o forro já calculado com a iluminação que vai ficar adequada. Então, hoje é um mito mesmo de falar que a lâmpada branca ilumina mais. E aí a gente explica tudo para o cliente. Aí ele entende, aí ele fala, não, é legal. E começa a valorizar a importância da iluminação. Porque muitas pessoas, por desconhecimento, não dá importância da iluminação e bota só um spotzinho, sem o projeto. No começo que a gente começou a fazer design de interiores, era mais difícil convencer eles. Então a gente acabava colocando a luz branca na cozinha, na lavanderia, às vezes no escritório, e o resto luz amarela. Eles concordavam. Mas agora está sendo tão divulgada essa questão do bem-estar com a luz amarela, nas residências especialmente, que aí eles estão aceitando com mais facilidade. Hoje a gente está conseguindo colocar 100% luz amarela nos apartamentos, nas casas. Isso, 100%. Porque eles veem, nós, né, profissionais... A luz quente, né? A gente fala amarela é a quente, né? Que é a 3.000K, mais comum. Eles olham para nós e veem que tem uma tecnologia, tem um estudo por trás, que não é sobre o que a gente quer colocar, parece que é muitos pontos, mas não é sobre isso, é sobre a quantidade adequada para você ter uma luz legal. Isso, né? A gente não está querendo encarecer o projeto, nem também deixar ele só na moda, porque todo arquiteto fala, porque o arquiteto conceituado X falou, não, é porque tem estudo realmente, e a gente fez o curso de luminotécnica também. E o embasamento de tudo isso, né, na saúde, ele faz muito sentido. Quando a gente tem essa luz branca aí, quanto mais branca, comprimento de onda curtinho, é o que barra a melatonina, que é o nosso hormônio na hora do sono, de restaurar. Você só consegue produzir melatonina quando você para de ter esse estímulo de onda curta, que é essa da luz branca do sol. E aí, à noite, que vai aparecendo aquela luz lá do pôr do sol, o comprimento de onda dessa luz amarela é parecido com o lado do pôr do sol, ele já te prepara para o relaxamento, para começar a produzir melatonina. Aí quando você dorme no escurinho, tem aquele pico de melatonina. Então faz todo sentido você não ter tanto estímulo à noite de luzes. Exato. Né? Até no quarto, qual é a luz que você vai escolher? Televisão, celular, totalmente aproveitar, fazer a higiene do sono. É cheio de luz azul. E a branca até causa mais ansiedade mesmo, né? Te deixa com mais insônia, te deixa mais desperto, e você tem aquele sono mais assim, não é aquele sono profundo, não é restaurador. Você demora mais para dormir e você não tem a quantidade de sono profundo que você teria. Então você acorda cansado. É como se fazer essa associação mesmo, igual vocês falaram, ambientes de hospital, que precisa de luz bem clara. Agora isso no teu dia a dia? Eu ia comentar sobre isso. Não somente clara, mas aqui deixa atento mesmo. Porque ambientes comerciais precisam mesmo, né? Hospital não tem como você estar relaxado. Então aquela luz é adequada para lá, estar relaxado, mas os profissionais não. Então, entre o paciente estar relaxado e o profissional estar atento, escolhe-se o profissional, né? É exatamente isso. E a gente sabe que com a pandemia também
né? Mudou completamente o nosso estilo de vida, né? Sim. As pessoas começaram a ficar mais em casa, começaram a notar mais a casa, né? Exato. Coisa que não ficava tanto. Sim. E começaram, acho que, querer modificar os ambientes, né? O que vocês começaram a perceber dentro do trabalho de vocês, as buscas dos clientes, das pessoas, de modificação nos interiores das residências? Então, antes a pessoa saía de manhãzinha, voltava à noite, mal via a casa, né? Já fazia janta, já banho, janta, não sei o quê, criança vai para a cama, tal. O adulto às vezes assiste um pouco de televisão, depois vai dormir. Agora está se passando muito mais horas dentro de casa, né? Então começou a perceber o que estava incomodando. Ah, não tinha percebido que esse tapete não estava legal, esse papel de parede está descascando, olha, essa pintura já está toda suja, já está na hora de mudar essa cor já não tem mais nada a ver. E também a questão das reuniões, né? Muitas reuniões online. Então a pessoa começou a querer um fundo mais bonito para fazer as reuniões, para não ter que às vezes usar um chroma key, né? Um fundo artificial. A pessoa começou a querer colocar um quadro mais bonito, um quadro que representasse alguma coisa, né? Uma cor mais legal na parede, uma iluminação melhor, porque às vezes também você vai fazer reunião, ou tá aquela iluminação bem em cima que fica estourada, ou tá muito escuro, a pessoa não consegue te ver direito. Então as pessoas começaram a reparar muito mais na questão de reuniões, porque é home office, então reunião, pelo menos uma por dia, normalmente a pessoa tem, né? Dependendo da empresa. E também, assim, como ela se sente dentro de casa. Será que eu chego? Eu chego não, né? Agora não teria mais o chegar, já fica 24 horas praticamente dentro de casa, principalmente na pandemia. Agora não, já está voltando um pouco mais presencial, né? Mas aí, será que eu chego e me sinto bem? Será que eu estou bem em casa? Eu permaneço bem ali? Causa algum bem-estar? Ou está tudo muito bagunçado, muito desorganizado? A pessoa precisa ter essa organização na casa para ela ter uma organização mental, para ela trabalhar melhor, né? Porque senão ela não renderia o tanto que ela rendia no escritório. E também é um cantinho para trabalhar exclusivo. Porque antes a gente trabalhava assim, antes da pandemia, que ficou mais comum ter home office, trabalhar em home office, trabalhava assim com o notebook no colo, às vezes na sala, às vezes na mesa de jantar. Aí começou a querer ter o escritório mesmo em casa, o home office, né? Para começar a ter o espaço mesmo para trabalhar, um espaço destinado àquilo, que as crianças não fiquem entrando toda hora, que acaba atrapalhando a reunião, e ao mesmo tempo também não estressar as crianças toda hora, só brigar com elas, porque não pode entrar no quarto, elas têm que ter um espaço para brincar também. Então começou a separar mais as coisas. Hoje, 100% das residências a gente projeta home office. 100%. Não tem uma residência que eles não pedem um lugar que seja pelo menos um quarto reversível, que possa ser home office e que possa servir de quarto de hóspedes para as visitas. Quando a visita vem, por exemplo, pai, mãe vem de longe, aí põe um sofá-cama, que fica bem bonito aquele sofá no home office. Quando a visita vem, abre o sofá. Então, 100% das casas tem. E os apartamentos também. Normalmente, um dos quartos é destinado ao home office. E também trouxe o bem-estar isso, né? Porque aí você tá mais junto com a sua família, você tem espaços mais definidos também, mas você vai ter a convivência, foi o que trouxe a pandemia. Lógico que depois a gente voltou à nossa vida normal, mas o conceito de casa começou a mudar muito lá. Mudou bastante. E quem ainda tem a experiência de home office, a maioria das pessoas que a gente conversa gostaria de continuar home office. A maioria, porque ontem mesmo eu estava conversando com uma moça lá no condomínio, eu fui na piscina na hora do almoço com meu filho e tal, e ela estava lá também, ela estava fazendo home office também, estava no horário de almoço dela. Então ela falou assim, eu gostaria de continuar 100% home office, se precisar voltar, daí eu vou sair. Porque também... Então, assim, porque é gostoso você estar em casa, mas para ser gostoso precisou adequar a casa. E também a questão do estresse, né? Diminui também muito quando você está em casa. É lógico que você tem que ter o seu canto, como a gente estava falando, para você focar. Porque também, senão a demanda da casa engole aí você começa a querer limpar a casa, aí não dá. A questão do estresse diminui, porque você sente mais prazer, entendeu? De estar na sua casa, você vai produzir talvez mais do que no ambiente muito estressante, que todo mundo vai estar falando, aquele barulho, aquela questão que tem no corporativo, e o trânsito também, né? Não ter mais trânsito para ir voltar do trabalho. Às vezes não precisa pensar na roupa todos os dias, às vezes pensa só na roupa fica mais à vontade, né? E fica mais à vontade, tá calor, não é obrigado a usar uma calça, os homens principalmente que trabalham sempre de calça, não é obrigado a pôr uma calça, um sapato social, né? Uma meia, ele já fica mais à vontade, já não se irrita tanto com o calor. Então é isso, e a nossa casa é o nosso refúgio.
é o lugar, você não tá legal? Aí eu vou para casa, gente, desculpa, não tô bem, vou para casa, você vai lá pro seu quarto, fica quietinho. Então, assim, a nossa casa é o nosso refúgio, é o nosso local de bem-estar, é onde a gente vai quando a gente precisa se reequilibrar. Então, o home office trouxe isso também, a pessoa tá uma constante ali naquele bem-estar, mas lógico, tudo equilibrado. Às vezes deve ter muita gente também que se irritou em muitos momentos de tipo, vou ter uma reunião, nossa, mas está bagunçado aqui, ou a criança está ali. Teve também muitos momentos de estresse. O homeschooling também, né? Você dá aula, imagina, para as professoras dar aula para as crianças à distância, foi também estressante, teve tudo isso. Mas na nossa questão, o que a gente percebe nos nossos projetos é isso, o home office ficou mais em evidência e tem agora em 100% das casas e quase 100% dos apartamentos também, quando tem como ter o espaço. Se não tem um quarto só para o home office, tem pelo menos um cantinho na sala destinado ao trabalho. Com fundo bonito. Com fundo bonito. E aí eu queria saber de vocês, o que vocês levam em consideração para montar esse projeto de um home office? Porque vai muito além da estética, né? Claro que a gente está falando de estética aqui, mas na hora do trabalho a gente tem que pensar em ergonomia, né? Sim. Então eu queria que vocês falassem pra gente o que vocês levam em consideração, como que é feita essa escolha, quais são os pontos de atenção nesse caso? Quando a gente vai projetar um home office, a casa toda, né? Como um todo, a gente tem que pensar na qualidade da altura dos móveis, né? Na cadeira. Então, assim, quando um projeto, a gente consegue personalizar para aquela pessoa que vai morar lá. Porque cada um tem uma estatura, cada um tem um jeito, cada um quer lidar. Então, a gente ouve muito o cliente, qual que é a demanda que ele traz. Porque não é só comprar uma mesa, vou lá comprar uma mesa. Mas, às vezes, a pessoa é mais alta e aquela mesa vai ficar baixa para ela, sabe? Ou mesmo numa bancada de cozinha, a gente pensa também na altura adequada do banheiro. E falando do home office, é muito importante porque você passa, às vezes, 8 horas trabalhando ali. E você tem que ter uma bancada adequada, uma cadeira né, com um estofado aconchegante, né, para você ficar com a postura reta. E também a organização que a gente faz dentro do ambiente mesmo. Então, às vezes, o cliente pede, preciso de tal armário, preciso para isso. O que ele precisa de demanda lá dentro, sabe? Se ele usa impressora, se ele usa só o notebook, ou se ele usa o computador, né? E a altura que vai ser esses móveis. Às vezes também a gente usa muito isso da ergonomia em todo o projeto, mas quarto infantil, porque tem a demanda também da criança que está crescendo. Sim. Então a gente faz a bancadinha no nível dela lá de 2 aninhos, depois vai subindo até ela, quando começar na escolinha, crescer, 7 anos, e fica a altura padrão mesmo, né? E isso traz uma autonomia para ela também e traz um conforto, porque você não tem que ficar pegando a criança, colocando numa cadeira mais alta, de uma mesa de jantar, sabe? Então a gente pensa tudo isso porque traz a qualidade de vida para os pais, para a criança, para todo mundo que está morando ali. Então quem for, uma dica que a gente pode dar, né? Quem for comprar móveis, assim, é sempre bom ver, se adequar, experimentar. Ver comprar pela internet, nesse caso, é ruim, porque às vezes vai comprar na altura padrão, né? Que é 75 a 80, mas de 75 para 80, 5 centímetros faz diferença. E aí você teria que sentar, testar, ver se a sua perna está 90 graus, se a sua coluna está bem apoiada. Isso. E se essa altura aqui está legal para você estar nesse ângulo também. Para você não subir o ombro, né? Se a mesa for alta, você vai acabar fazendo assim. Se a mesa for baixa, você acaba fazendo assim. De qualquer jeito vai te causar dor. Então, se você tiver, assim, muitas horas de trabalho, acaba dando algumas dorzinhas mesmo, né? Não tem como. Mas, assim, se você tiver pelo menos, assim, um apoio bom, as pernas 90 graus e a coluna bem apoiada, evita muito as dores. E hoje a nossa tendência é muito ficar principalmente assim. De postura, né? Dor nas costas. Mas isso se aplica na casa toda. A gente está dando do home office, mas um banheiro também super adequado na altura. Sim. A bancada, como eu estava falando, de cozinha, é o que mais eles pedem para nós, os clientes, para ajustar mesmo a altura, que às vezes o meu marido é mais alto, aí vai ficar todo corcunda, sabe? Então a gente vai adaptando para trazer realmente o bem-estar para a pessoa, né? Exatamente. Você sabe que uma dica, né? Falando em ergonomia, eu sendo fisioterapeuta também, uma dica que eu sempre dou para os meus pacientes com relação à ergonomia é esticar. Vai ver uma mesa, você estica os cotovelos. A altura do cotovelo, da prega, tem que estar na altura da mesa, para que você fique a 90 graus. Isso, porque a gente tem que ter 90 graus de cotovelo
90 graus aqui de coxa femoral com tronco e 90 graus de perna. Tá certo. E a altura da tela, sempre quando a gente olha na tela, né, que as orientações tem que ser 30 graus, ou você olhando para o topo, 30 graus para baixo, um ângulo de conforto visual. Tipo assim, eu tô olhando aqui, aí o computador pode estar 30 para baixo, 30 para cima. O seu olho, Sim. você bate o topo, né, não sei se vocês estão vendo, você batendo o topo na tela, 30 graus você tem um ângulo de conforto de visual, de campo visual. Então é fácil da pessoa, é uma dica bem prática, né? Então estica o cotovelo, porque é a maneira mais rápida de você ver se a altura, deixa eu ver se uma mesa, a mesa tá certa, tá aqui na altura do cotovelo, você tá 90, aqui vai dar 90 graus. E isso é fundamental para as prevenções, porque quantas pessoas não ficam sentadas horas e horas de maneira inadequada. E não vai percebendo, né? Ao longo do ano, da vida que vai percebendo. E daí vai tendo alterações na coluna, dores disseminadas no corpo, e não sabe o motivo e está com a ergonomia completamente errada. Exato. Eu acho que o que aconteceu também das pessoas trazendo o notebook do trabalho para casa, e o notebook fica muito baixo. E aí a gente fica muito assim com o notebook. Então, forçando, além do celular, né, toda hora, mas o notebook, aí tem que pôr um apoio no notebook também, usar um teclado separado para o notebook ficar erguido e o seu teclado ficar assim separado, porque o PC era mais fácil regular isso, né? O monitor comum, mas o notebook as pessoas trazem do trabalho, porque elas nem tinham computador em casa. E aí ficou muito assim também, então tem que regular. E a gente e quanto maior a angulação da cabeça, maior a angulação do pescoço, maior o peso da cabeça. A cabeça e maior a pressão pesada, né? sobre a cervical. Nossa, é mesmo. Então, quanto mais você angula, mais a maior pressão sobre a sua cervical. Mais força, tipo assim, né? Leite. Leite. A gente vê em filme, né? Sim. Como é que a gente fica assim? Assim, exato. Eu que coloco o computador, ele fica aberto aqui num suportezinho assim, Sim. nada, eu fico assim. Porque então. a casa traz esse relaxamento também. Eu acho que é muita postura Isso. que Ninguém tá você te não... vendo. Postura, ninguém tá te vendo. Então você acaba relaxando, você tem no trabalho, ou no lugar comercial, né, corporativo, você tá mais assim. Então às vezes Você presta mais atenção, né? Mas é um ponto perigoso e um ponto de atenção que eu acho que todo mundo nós devemos ter, porque já que trouxemos o trabalho para casa, devemos nos comportar fisicamente da maneira adequada para não ter lesões futuras. Exato. E eu acho que tem um outro ponto aí que eu gostaria de conversar com vocês sobre essa questão do conforto dentro de casa, né? Que a gente quer trazer cada vez mais. Eu acho que as plantas, não é? Sim. Elas trazem todo esse aconchego. Bom, eu sou amante da planta, adoro. Enfim, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho desse tema, que tem um tema que é biofilia, não é? Isso. Gostaria que vocês falassem um pouquinho da biofilia pra gente. Essa já é a nossa dica de ouro, então, que são as plantinhas. O verde, a natureza, nos conecta ao que nós somos, de onde nós viemos. Nós somos natureza, né? Então, instintivamente, a gente tem vontade de estar perto da natureza. E nossas avós, nossas mães estavam super certas de ter aquela quantidade de planta em casa, né? Minha mãe tem muitas mesmo. Então, assim, minha sogra tem várias no quintal, enfim. A planta traz esse bem-estar. Você olhar para o verde já traz uma sensação de cura, de saúde. Por isso que muitas vezes o símbolo, né, de uniforme ou de médico tal é a cor verde. Enfim, e a gente pode ter essas plantinhas em casa e elas são de fácil cultivo. Então, estou até vendo aqui, você tem uma zamioculca, tem a jiboia, essa aqui também, que é a peperoni é essa, não é? Eu acho que é. Essa aqui é fácil cultivo. A jiboia, eu acho que é a mais fácil de todas, é aquela que fica bem compridona. E ficou super em alta também usar essa planta como pendente mesmo, assim, ela bem decorativa, bem decorativa. E também tem o lírio da paz, né? Tem a ráfia, que é daquelas folhinhas fininhas que fica assim num vaso de pé. Então, ter essas plantinhas em casa é super benéfico. Não é difícil de cuidar. Você vai falar, não consigo manter planta. A minha zamioculca, a minha jiboia, eu molho uma vez por semana só. São plantas práticas, né? Elas são lá firme e forte. Elas têm que ter só um ponto de luz, assim, natural entrando. Não precisa ser luz direta, também não é bom. Mas, assim, é super fácil de cuidar. Então, além de outras coisas que a gente traz, assim, para trazer um conforto para casa, materiais naturais, né? Fibras naturais. Tem também a influência das cores, enfim, mas a plantinha é a dica de ouro, que é
a maneira mais fácil de você conseguir ter um pouco da biofilia dentro de casa. E trazer vida para casa, porque imagina uma casa toda de concreto que a gente faz, elementos que não são naturais, né, para você construir uma casa, e não ter uma harmonia, sabe? Não trazer algo de fora, sabe? Para conectar e trazer esse olhar, sabe? Olhar para a planta e trazer aquele bem-estar também, sabe? Ver que aquela bonita, como ela é bonita e da natureza. Então, a gente coloca pontos verdes, né? Pontos de cores na decoração e na vegetação também, dos vasos, né? Como a Ana falou. Ali tem a jiboia também. Traz, nossa, é muito gostoso. Traz vida, realmente. Traz vida. Eu gravei um vídeo no meu escritório, igual eu gravo sempre do meu trabalho, e depois eu vi o vídeo e eu me incomodei com o vídeo. Tá esquisito, era a estética, assim. Eu olhava pra mim, eu não tava entendendo o que era. Eu realmente fiquei olhando, porque tem alguma coisa estranha nesse vídeo. Eu tinha colocado as plantinhas pra lavar, pra regar, eu tiro elas e coloco ali no banheiro, na torneirinha, e deixo elas ali drenando um pouco. Esqueci de devolver. Tava fazendo falta. Era isso, faltava planta. Sim. E aí eu falei, gente, como faz diferença, né? Porque realmente planta é literalmente vida. Então você traz um fresh ali pro ambiente. E tem gente que tem isso como um hobby, né? Molhar as plantas, trazer. Chega no meu marido mesmo, ele chega do trabalho, ele vai cuidar das plantinhas. A gente tem uma estante lá que tem várias. Aí eu vejo ele tirando as folhinhas, sabe? Cuidando, porque é um prazer para ele, sabe? Cuidar desse verde e ver que elas estão lindas lá, sabe? Florescendo, né, e coloca adubo. Então isso é um relaxamento para muitas pessoas, né, ter as plantinhas em casa. Eu tenho esse perfil aí do relaxamento. Adoro. Passear em flora. Abrir uma flora nova. Gostoso. Abrir uma flora nova. Vamos ver a flora nova. Começa uma florestinha, né, de tanta planta. Muito gostoso. É gostoso, é bom demais. Eu acho legal isso. Antes eu não entendia muito bem minha mãe, assim, tanta planta. Gente, um amor que ela tem com as plantas dela, nossa, e é realmente, porque traz um bem-estar. A pessoa até conversa, né, com a planta e tal. Sim. E meninas, eu sei que vocês tiveram um case aí de sucesso aí de um consultório de uma psicóloga. Isso. E eu gostaria que vocês contassem aí pra gente o que vocês, quais elementos, tudo que vocês trouxeram aí para esse consultório e quanto isso contribuiu aí para o trabalho dos profissionais e para os clientes também. Isso. Então, essa cliente nos procurou porque ela queria um consultório com cara de sala de estar. Ela falou assim, olha, eu olhei os projetos de vocês, eu acho que vocês vão conseguir trazer o que eu quero. Ela falou, não quero cara de clínica, não quero que o cliente se sinta assim, intimidado, eu quero que ele se sinta bem à vontade. Ela trabalha com a abordagem fenomenológica existencial, ela faz também alguns trabalhos bem diferenciados, assim, forense, não é? Isso, forense, E também trabalha com crianças. Ela faz também a ludoterapia, né? Que é a investigação ali, né? A terapia com a criança através das brincadeiras. E aí a gente conseguiu trazer muitos elementos para o projeto que realmente ela amou. Essa cliente, assim, ela seguiu 100% do projeto, até o tom do dourado da luminária, ela perguntava pra gente. Realmente foi muito legal. Então a gente trouxe a psicologia das cores, a gente trouxe o azul, que é um azul mais clarinho para trazer mais calma, né, tranquilidade, passar aquela tranquilidade que o paciente precisa. O rosa, que traz uma amorosidade, né, então, e também o verdinho, que é da cura, que eu já tinha comentado. Aí a gente trouxe também elementos que passassem mais requinte também, porque ela também atende muitas empresas, essa questão forense, ela precisava disso também. Então a gente trouxe o marmorizado, trouxe o dourado, e a gente também trouxe mais elementos da natureza. Então, a gente fez um jardim vertical, que foi de plantas preservadas, que a planta preservada é aquela planta que você desidrata, né? E depois encaixa ali no jardim. Tem também a permanente, que é totalmente artificial. Tem muitos são muito bonitos também, que tem aquela mais assim de silicone, emborrachado, não tem aquela cara de artificial que tinha antes, né? Antigamente era bem aquela cara de artificial. E esse, então, é o permanente, que é um semi-artificial, vamos dizer assim. Então, a gente trouxe esse e trouxe também quadros com o mar. Então, ela queria um fundo muito bonito para fazer esses atendimentos online. Então, a gente trouxe os quadros atrás dela, trouxe uma onda na marcenaria, para remeter mesmo às ondas do mar, com uma iluminação de LED, uma iluminação indireta. Trouxe o quentinho da madeira também, para não ficar nada muito frio, né? Então, assim, a gente trouxe vários elementos. No lavabo, a gente trouxe a cor
chafariz da praça, que é uma cor verde super bonita, uma cor verde musgo. Trouxemos o quadrinho das borboletas, que significa essa transformação que os pacientes têm, né? Essa metamorfose. Trouxemos o dourado também no lavabo, o marmorizado. Então, a gente fez na mesma linguagem da sala, na recepção também. Enfim, a gente trouxe elementos que deixaram ela super contente com o projeto. Conseguimos atingir o que ela queria, que era essa questão da sensação de sala de estar. E também a gente trouxe um tapete com formatos orgânicos, que está também super em alta agora, porque é o que lembra a natureza, e cores como terracota, verde musgo. Então, a gente atingiu o objetivo e realmente foi só elogios pro consultório dela, né? E os pacientes realmente eles se sentem mais acolhidos, se sentem mais à vontade. E ela também, de estar trabalhando num lugar que representa ela, né? Uma poltrona confortável para ela, um sofá confortável para os pacientes, de linho, que também é um material mais natural. Ela contou pra gente que antes ela tinha vergonha do consultório dela, que era um consultório alugado, num local que ela não podia fazer muita coisa. E até a poltrona dela causava muita dor nela. Então, a gente trouxe uma poltrona assim, bem bonita e que fosse confortável. E também para as crianças, a ludoterapia tem bastante iluminação natural na varanda, e ela fala que dá para ver o pôr do sol de lá da varanda, e a luz do pôr do sol reflete no quadro que tem atrás dela. Então, assim, foi só sucesso. Aposto que o pessoal tá curioso para saber. A gente vai deixar o link aqui também. Legal, no canal do YouTube. Isso. Vamos deixar o link tem o nosso vídeo completíssimo lá, que a gente fala de todos esses detalhes. Então, o que eu tô falando aqui e o pessoal tá só imaginando, lá vai poder ver tudo. Quando você falava, eu fiquei imaginando. Realmente, são muitos detalhes. E você só consegue chegar nessa riqueza de detalhe, dar o match perfeito ali, estudando até o perfil da pessoa, tudo que ela quer. Tem que casar com o estilo dela, o trabalho dela. Então, esse é um trabalho, assim, eu admiro muito o trabalho de vocês, porque é o espaço que você vai passar a maior parte do seu tempo. Então, ele tem que ser gostoso, ele tem que ser do jeito que você quer, ele tem que estar dentro te abraçar, né? Assim, porque mais do que isso, ela entendeu a importância de tudo isso que a gente trouxe para ela, sabe? Ela não ficou questionando, será que é isso? Será que isso realmente vai fazer efeito? Ela quis o conjunto porque ela sabe que vai ter um benefício. Diferente de um espaço muito branco, sem vida, como era o consultório antigo dela, né? Então, a harmonia de todos esses elementos que foi muito bem pensado, trouxe esse todo. Então, é só benefício para os pacientes, recuperações mais rápidas para ela, um aconchego de chegar lá, abrir a porta e ver aquela coisa. Isso mesmo. A gente sempre vê, ela sempre posta stories abrindo a porta e filmando o consultório dela, ou seja, ela tem aquele prazer de chegar todos os dias. E é isso que a gente também quer proporcionar para os clientes residenciais também, de ter aquele prazer de chegar em casa todos os dias, né, e ter aquele orgulho da casa, né? Ou seja, não é só estética, é funcional também, mas é tudo ligado, ou seja, quando a gente pensa numa casa mesmo, um apartamento, tudo pensado, cada cantinho é pensado mesmo, e a gente passa isso para o cliente, sabe, para ele entender a importância de fazer um bom projeto. Isso mesmo. Perfeito. E aí você se sente em casa realmente, né? Quantas vezes a gente abriu o programa assim, né? Quantas vezes você já chegou num lugar e falou, tem alguma coisa estranha aqui, você não sabe bem o que é, né? São elementos que vão te trazer esse conforto todo. É a harmonia, né? Com harmonia, com conforto, você tem mais produtividade, seu humor melhora, sua criatividade aguça, seu sono melhora, acho que tá tudo conectado. Então, assim, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. A gente vai deixar todos os contatos na descrição aqui do vídeo, no Instagram também, para quem quiser entrar em contato, para ver também esse caso, esse case de sucesso. Acho que vai ser bem interessante. Então, muito obrigada. Obrigada a vocês, meninas. Para vocês que trabalham com os profissionais da saúde, acho que muitos profissionais da saúde assistem, né, o canal de vocês, deles quererem ter esse desejo de investir no consultório deles, investir na marca deles, investir no consultório, investir não tão somente numa consulta muito boa, muito atenciosa, né? Porque hoje a gente procura isso, principalmente acolhimento, né? Mas ter um espaço que te represente como profissional e represente esse acolhimento também para os pacientes, porque isso é muito importante. Eu acho que só aquele consultório branquinho mesmo, com o mínimo do mínimo lá, uma mesinha, uma maca, mais nada, não tem um elemento interessante, não tem uma recepção interessante que o cliente já chega e já se senta acolhido e à vontade e abraçado já na recepção,
né? A gente tem outros cases de sucesso de outras clínicas também, não somente da doutora Elaine, que a gente citou aqui, né? Então, um convite também para os profissionais da saúde. Porque vocês têm um olhar específico para os profissionais da saúde também, né? Isso mesmo. É uma das nossas especialidades essa questão de consultórios, de fazer tudo já de acordo com a vigilância sanitária também, tudo já de acordo com todos esses elementos que a gente conversou. Perfeito, legal. Eu adorei a conversa. E se você que está aí, ficou com a gente até agora, gostou, aproveita para já deixar um comentário, a gente vai adorar saber o que você achou desse episódio. Aproveita para curtir, comentar, compartilhar esse episódio com as pessoas que possam se interessar pelo assunto. A gente fica muito feliz em trazer esses assuntos sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida aqui no Saúde em Diálogo com Vida. Obrigada por terem ficado até aqui. Obrigada, meninas. Obrigada. E até a próxima. Obrigada. Obrigada.